As famílias brasileiras voltaram a ter índice de endividamento e inadimplência recorde em abril. Conforme levantamento divulgado no início da semana pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As taxas superam o recorde que já havia sido batido em março. Segundo a CNC, o percentual de famílias que relataram ter dívidas para pagar alcançou 77,7% em abril, o maior nível de endividamento desde janeiro de 2010. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Lígia Toneto, que é mestranda em Economia pela Unicamp e secretária estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Olá, Lígia, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá, Cosmo, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo na revista Brasil TVT. Um prazer conhecer também a Ana Rosa, muito bom estar aqui com você hoje. E vamos lá. Vamos lá. Lígia, mais um dado aí aterrorizador, assustador de endividamento das famílias brasileiras. Um índice que a gente não via há muito tempo. E o que chama atenção, Lígia, é que é muito raro hoje você encontrar uma família brasileira, um homem, uma mulher, um jovem que faz parte do núcleo familiar, que não diga, olha, eu tenho uma dívida para pagar. Lígia, que situação é essa? Até onde vamos com essa situação? Pois é, Cosmo, essa é uma das situações hoje que mais preocupa a economia, né? Não só por conta do presente, né, por conta disso comprometer a renda das famílias, mas porque isso gera um comprometimento da renda futura, né? Então, imagina você, se você está endividado, tem uma dívida para pagar, isso não vai mudar só o que você vai consumir esse mês, porque você tem que gastar uma parcela maior da sua renda, se você tem renda, pagando essas dívidas. Você vai fazer, não vou pagar também alguma coisa do mês que vem, então não vou comprar alguma coisa mais de longo prazo. E aí tem algumas coisas também que mostram um resultado dessa nossa conjuntura muito grave que a gente vive, que é, assim como a inflação tem impactado mais as famílias de baixa renda, o endividamento também tem impactado mais as famílias de baixa renda. Então, esse nível recorde que você comenta aí de 77% das famílias endividadas, para as famílias de baixa renda, ele chega a quase 80%, está ali em 79%. Para as famílias de alta renda, ele ainda é muito alto, mas está em 74%. Mas também é muito diferente o perfil dessas dívidas. As famílias de baixa renda, principalmente, têm se endividado para recompor o orçamento, porque está impossível fechar a conta em casa, todo mundo sabe disso. A gente tem que escolher entre pagar ou a conta do supermercado, ou a conta de gás, ou o aluguel, porque tudo ficou mais caro, né? Então, as pessoas têm que escolher como elas vão alocar a sua renda, o que faz com que essa falta do orçamento, né, o que está faltando para sobreviver, tenha que ser recomposto com dívida. Enquanto as famílias de alta renda, muitas vezes é uma recomposição da demanda que tinha ficado reprimida na pandemia, então decidiu fazer um investimento, comprar um carro, comprar alguma coisa com crédito aí. Então tem um perfil muito diferente e que ele é causado justamente por esse quadro mais amplo que a gente vive, né? Então, da alta da inflação, principalmente sobre alimentos, energia e tal, e também do quadro do mercado de trabalho, que a gente tem visto salários diminuírem, a gente tem visto o desemprego se manter num patamar aí elevado. Então, tudo isso gera esse quadro de endividamento hoje, que ele é muito grave para a economia hoje, para a economia amanhã, além de gerar aí uma situação péssima de planejamento das famílias. Lígia, inclusive você colocou uma coisa que é essencial a gente pensar hoje, que essas dívidas, na verdade, têm a ver com o cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que são chamadas de consumo a curto prazo, né? Então é para pagar uma conta, para comprar um alimento, porque está tudo muito caro. E aí o que eu queria te perguntar é sobre a alta da Selic nessa última semana. Primeiro, porque às vezes as pessoas não sabem, não conseguem entender o que é essa taxa Selic, e você pudesse comentar um pouco qual que é o prejuízo para a população dessa 10ª alta consecutiva da taxa Selic, que chegou agora a 12,75%. Exatamente, Nasa. Esse ponto é muito importante, porque o que significa, né, a taxa Selic? Ela é a taxa básica de juros da economia.
ela é a taxa que é definida, né, pelo Banco Central como uma meta e a ser perseguida, né, entre as operações de crédito que o Banco Central faz, e ela norteia todas as outras taxas de juros da economia. Então, os bancos passam a se nortear por ela, orientar por ela, outros fundos passam a se orientar por isso, e esse vira basicamente o custo do crédito, né? O custo básico do crédito, porque na realidade o custo dos bancos é maior, porque eles pegam a taxa Selic e incorporam aí o que é o lucro deles, que é a partir do spread, né? Que é esse adicional que os bancos recebem pela taxa de juros. Por que a Selic está em alta em tese, né? Qual que é a justificativa por trás disso? Porque quando você tem um cenário de alta dos preços, como a gente vive hoje, existem teorias econômicas que falam, bom, a alta dos preços é porque as pessoas estão consumindo demais, então você precisa regular o consumo para baixo, você tem um excesso de demanda, então você precisa diminuir o consumo, porque você tem muita gente querendo comprar coisa e pouca coisa para ser vendida, pressiona os preços. Agora, qualquer pessoa que vive no Brasil não precisa ser nenhum economista para imaginar que o nosso problema hoje não é de excesso de demanda. Não é que tá todo mundo querendo comprar um monte de coisa, tá todo mundo bem, correndo para o supermercado, fazendo churrasco com a família, e porque tá todo mundo comprando carne que a carne tá cara. Não é verdade. A gente sabe que as coisas estão caras por outro lado, que pode ser o que leva à alta dos preços, que são componentes de custo. E aí, nesse ano, quais são os principais componentes de custos que estão impactando, né? Um deles, por exemplo, é o preço dos combustíveis. Como que o combustível afeta no preço do alimento que está em casa, por exemplo, né? Que a gente vai comprar no mercado? Porque os combustíveis, eles entram no preço de custo das firmas. Então, você produz arroz e precisa transportar esse arroz do campo até a cidade. Você vai precisar ter um custo de frete dessa sua produção e esse custo é impactado pela alta dos preços dos combustíveis. Outro preço que está subindo também por conta dos combustíveis, os preços de transporte. Também tem impactado muito isso, transporte também não de cargas, né? Então, sem os fretes e outros transportes. Também por conta desse preço dos combustíveis. Então, isso tudo acaba sendo incorporado. E essa é a causa principal da inflação hoje, né? Tem o combustível, mas tem outros componentes, como, por exemplo, fatores climáticos que afetam a produção, você tem um fator das cadeias global, né? Sobre o comércio global impactado pela pandemia. Muitos fatores que são principalmente determinados de fora da demanda doméstica, assim, determinados por custos. Então, a gente usar a taxa de juros, que é um instrumento de repressão da demanda, é um instrumento para tentar diminuir o que as pessoas conseguem consumir, porque fica mais caro o consumo, não funcionaria. A única forma que poderia funcionar, por exemplo, é na taxa de câmbio, né? Porque se você aumenta os juros, você acaba deixando o real mais interessante, acaba atraindo capital, em tese, e aí isso pode diminuir a taxa, o preço do real, né, o preço do dólar, na realidade, o que a gente compra em dólar ficaria mais barato. Mas isso não tem acontecido e a gente tem gerado nisso um problema muito grande sobre as famílias que estão vendo as dívidas cada vez mais caras, o que faz, para finalizar esse ponto, com que hoje não só a taxa de endividamento tenha crescido, como cresceu muito a quantidade de famílias que não conseguem pagar. Então, dessas famílias que estão endividadas, 8 em cada 10 famílias tem algum tipo de dívida. E aí, dessas 8, seria mais ou menos 2 famílias não conseguiriam pagar suas dívidas. Então, estão com dívida em atraso. Aí a dívida está atrasada, o Banco Central sobe a taxa de juros, fica mais cara, não consegue pagar. Então, hoje tem também uma parcela de pessoas que não consegue, já diz que não vai pagar as dívidas, independente de estar atrasada ou não. E isso é muito prejudicial, porque isso significa que vai ter um quadro social muito grave, de pessoas que vão ficar mais pobres sem conseguir consumir, um quadro econômico grave, porque isso não retorna para a economia, e mesmo um quadro psicológico, né, do que significa você não conseguir pagar suas contas, você está cada vez mais endividado, não ter perspectiva. Lígia, diante de tudo isso, aí nós temos medidas paliativas da equipe econômica do governo federal. Liberar a parcela do fundo de garantia, antecipar 13º. Mas esse dinheiro vai acabar e no final do ano, quando o cidadão, a cidadã brasileira
poderia receber esse dinheiro, já vai estar endividada. Somando tudo isso, como você falou, não há hoje em dia um brasileiro, uma brasileira que não tenha uma dívida. Mas o que assusta mais ainda e acende um alerta muito grande é quando essas dívidas dizem diretamente no dia a dia dessas pessoas, como, por exemplo, atrasar uma conta de água, atrasar uma conta de luz, que muitas famílias, além do cartão de crédito, do cheque especial, de uma prestação da casa, começa a se endividar também no que diz respeito a serviços básicos, como água, luz, enfim. Como é que fica tudo isso, Lígia? Esse é um ponto muito importante sobre essas medidas paliativas do Bolsonaro, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, que como você falou muito bem, Cosmo, esse dinheiro não é um dinheiro novo que está entrando na economia. Isso é um ponto muito importante, porque ele está, na realidade, antecipando recursos que poderiam ser recebidos em outro momento, mas ele não está injetando nenhum dinheiro novo. Então, isso tem uma capacidade reduzida de gerar demanda. Evidentemente que, num cenário que as pessoas estão mais desempregadas, estão com rendimento mais baixo, estão endividadas, isso vai ter alguma diferença pontual. Mas isso vai ser uma diferença que vai significar que não vai poder ser usado depois, no final do ano. Um outro ponto sobre essas liberações é que isso virou uma prática do governo. Desde o governo Temer, na realidade, a gente já viu em vários anos a liberação desses recursos, o que significa que esses fundos também vão ficando mais esvaziados. Então, em especial o caso do FGTS, né? A gente já viu a primeira vez que o FGTS foi liberado, que você tinha uma estimativa de saque acima de 500, 600 reais mais ou menos. Hoje, o saque médio esperado já está em torno de 200 reais. Sim. Então, tem um potencial também aí bastante reduzido. E, para além disso, a gente também tem um cenário de que cada vez mais a população está mais na informalidade. Então, também são menos pessoas que acabam conseguindo acessar esse tipo de recurso. Então, deve sim ter algum efeito paliativo aí, mas deve ser bastante reduzido, perto do que precisaria, e insuficiente enquanto uma estratégia de política econômica, né? Fica muito nítido que é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro em torno disso, e não uma estratégia de tentar recuperar efetivamente a renda das pessoas, né? Conseguir. Ele não quis nem recompor a perda da inflação com o salário mínimo, que é o governo que determina. E isso reflete nas empresas, por exemplo. Mais de 60% das negociações salariais ano passado ficaram abaixo da inflação. E isso tudo pinta esse quadro de que as pessoas estão ficando endividadas não só em consumo, como você falou, né, de bens e tal, mas também nas próprias contas. Então, de água, de luz, que são das coisas que estão aumentando mais, né? Então, acho que a gente precisa reverter esse quadro completo da renda e dos custos das famílias. A gente precisa conseguir garantir que as pessoas consigam pagar suas contas, que elas consigam acessar os serviços e que elas consigam ter dinheiro para bancar os seus custos de vida, como é o caso de alimentação. E, para isso, existe uma série de medidas que a gente pode fazer. A gente pode recuperar e reativar o mercado de trabalho, a gente pode tentar instituir medidas para atenuar os preços, né, sobre os preços administrados, por exemplo. É possível que tenham medidas que busquem aliviar isso nas faixas de renda mais baixas, e se a gente não evitar, porque se a gente não conseguir evitar isso, se a gente não conseguir ter políticas que respondam a esse quadro, o que a gente tem visto no Brasil é um quadro de agravamento da população em situação de rua, é um quadro de volta da fome, é um quadro de cada vez mais miséria e pior qualidade de vida, que tem uma série de impactos em cadeia sobre diversas frentes da vida das pessoas. Lígia, você está falando assim da vulnerabilidade das pessoas, que pode aumentar ainda mais para o próximo período, por conta dessas estratégias de política econômica do governo. A gente tem uma taxa de desemprego batendo mais ou menos 11%, 11,1% agora. Mas o quanto essa taxa realmente representa as populações, a população brasileira que está desempregada, que está sem um emprego. E queria que você comentasse também sobre essa questão de que os salários não estão acompanhando a alta de consumo, do consumo básico que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, Ana Rosa, essa questão do desemprego ela é muito importante porque aparenta estar diminuindo, né? Mas, na realidade, o primeiro ponto é que é muito alto ainda, né? 11% de desemprego ali acima de 10% ainda é uma taxa muito alta.
mas ele de fato não reflete o que é a totalidade do mercado de trabalho hoje, né? Então não é que você tem 11% de desempregados e 90% de pessoas que estão trabalhando, está tudo bem, estão recebendo o que queriam, estão numa jornada boa. Na realidade, não, a gente tem um número crescente desde a reforma trabalhista, né, mas que foi agravado no último período nessa recuperação da pandemia, né, nessa pseudo-recuperação da pandemia, que é o aumento de trabalhadores informais em comparação com os trabalhadores formais. Tem trabalhadores muito que não têm direitos e que têm menor capacidade ainda de recompor seus salários. E você tem outras formas de emprego que também cresceram. Então, por exemplo, na verdade não dá nem para chamar outra forma de emprego, mas vamos lá. Que é, por exemplo, a subutilização. Você tem uma parcela muito grande da força de trabalho hoje está em torno de um pouco menos de 1/5, de pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e também recebem menos do que gostariam. Então, a pessoa procura um emprego de 8 horas de jornada de trabalho, encontra só um de 4, e aí ela tem que viver com isso e não consegue encontrar outra forma de recompor a renda. Ou a pessoa trabalha na informalidade em trabalhos extremamente precários, que para ela conseguir ter um mínimo, ela precisa trabalhar 12 horas, como é o caso dos entregadores, que trabalham muitas horas em condições super adversas, para ganhar um mínimo, sem nenhum direito, então nada que legisle sobre a jornada de trabalho. Fora o aumento de empregos intermitentes, por exemplo, que a pessoa trabalha sem saber em que mês vai ser chamada, em que mês não vai ser, e não consegue ter nenhum planejamento quanto a isso. Então, você pode ter uma pessoa que ela não está trabalhando, mas ela, em tese, está empregada, mas aí naquele mês ela não está recebendo, então ela contrai uma dívida, pensando que no mês seguinte ela vai trabalhar e pagar. Mas aí no mês seguinte ela não é chamada, essa dívida vai agravando. Então, você tem um problema estrutural do mercado de trabalho, que é isso, e que isso tem gerado com que, por mais que lentamente o emprego tenha sido retomado, isso não tem se refletido na renda real dos trabalhadores. Pelo contrário, a gente tem visto a renda dos trabalhadores diminuir. Então, do que os trabalhadores ganhavam ali no governo no começo de 2020 para cá, caiu em 10%. Então, os mesmos R$1.000 que você ganhasse, viraria R$900. Os 900 viraria 810, que é aquele videozinho, não sei se vocês viram, que ficou famoso até, do carrinho do supermercado, o que você comprava em 2010 e o que você compra em 2022, que era cheio e hoje é vazio, porque é isso, assim, foi perdendo a renda das pessoas. E um outro ponto sobre o mercado de trabalho, assim, o desemprego, é que a gente tem 1/4 das pessoas que estão desempregadas que está há mais de 2 anos desempregada. E isso corrobora com essa questão do endividamento elevado, porque as pessoas que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, se tinha algum recurso, já não tem mais. E agora já não consegue encontrar um emprego porque está muito tempo fora, e aí o patrão vai perguntar quanto tempo você não está trabalhando, e aí não vai contratar, que é a mesma coisa dos jovens, por exemplo, que perguntam qual que é a sua experiência. Se é o primeiro emprego, evidentemente não tem nenhuma experiência. Então, esse quadro do desemprego é muito complicado, porque ele é muito alto, mas dele das formas precárias de trabalho que são um problema. E dentro disso tem essa questão dos salários, que aí tem 2 elementos, né? Um primeiro, que é a questão do próprio governo, que determina o salário mínimo, que muito mais do que só ser indexado aos benefícios ou aos trabalhos que são indexados ao salário mínimo, ele é um farol para a economia. Então, ele sinaliza qual deveria ser mais ou menos o reajuste. Quando a gente tinha nos governos do PT um reajuste do salário mínimo acima da inflação, isso era uma sinalização para todos os salários, todas as remunerações, mesmo aquelas que não eram indexadas. Quando o governo reajusta abaixo, a sinalização que ele dá é de que pode ser reajustado abaixo. E isso não é diferente do que aconteceu nos primeiros meses desse ano e no ano passado com o salário de negociação coletiva, né? Então, você teve quase 7 em cada 10 negociações coletivas no ano passado que não recompôs, e a mesma coisa nesse começo de ano, a gente teve os 3 primeiros meses do ano, para os que tinham dado, que não teve recomposição dos salários nas negociações. É algo em torno de 9%, 10% das negociações que tem conseguido ter algum ganho real, que é muito pouco. Então, isso significa que a inflação está aumentando, os salários não estão acompanhando, a população está ficando mais pobre, mais endividada. Tá certo, Lígia. A gente agradece imensamente a sua participação. Conversamos com Lígia Tonedo, mestranda em Economia pela Unicamp e secretária estadual da Juventude do PT.
Muito obrigada, Ana Rosa. Muito obrigada, Cosmo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Abraço, Lígia. Até a próxima.